uma casa azul no meio do sertão, considerada mal assombrada. Porém, há mais de 20 anos, nós, as crianças, botamos os fantasmas pra correr e a transformamos em uma casa de brinquedo, só que de verdade, bonita de noite e linda de dia. Na Fundação Casa Grande é assim. As crianças chegam para brincar e se divertir e aprendem com os programas de educação infantil, profissionalização de jovens, empreendedorismo social, geração de renda familiar e sustentabilidade institucional. Nós temos um museu de arqueologia que conta a história do Homem Cariri, a Casa Grande FM, uma rádio comunitária que informa e diverte a comunidade, o Teatro Violeta Reis, região de artes cênicas, um espaço de profissionalização técnica e formação de plateia. A TV Casa Grande, um laboratório de produção audiovisual que registra a diversidade cultural da região. Temos as bibliotecas de pesquisa e literatura infantil com programas de incentivo à leitura. Gibiteca, um laboratório de formação de leitores, roteiristas e desenhistas em revista e em quadrinhos. DVDteca, um acervo cinematográfico universal para formação em arte e educação. Parque Ambiental dos Cajueiros, áreas para prática de esporte e lazer. Turismo comunitário, com pousadas domiciliar, lojinha de artesanato e cantina regional, que gera renda para as famílias das crianças da Fundação Casa Grande. Deve ser por isso que hoje a Fundação Casa Grande recebe mais de 60 mil visitantes por ano, do Brasil e do mundo. E sabe quem administra essa casa? Bem, bom dia a todos, né? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês nesse momento, participando dessa conversa. O que eu vou mostrar aqui é a Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri, que é uma instituição que fica na região do Cariri, em torno da Chapada do Araripe. A Chapada do Araripe é um acidente geológico que fica na divisa entre o Pernambuco, o Ceará, a Paraíba e o Piauí. Então, o que vocês estão vendo aí é o lado do Ceará. Então, essa formação geológica está no centro de uma bacia geológica, que é a Bacia do Araripe, e aí está a Chapada do Araripe. Você está vendo o lado do Ceará. Essa chapada, ela é um oásis no meio do sertão. Ela tem esse destaque de ser uma formação geológica riquíssima, no sentido de que aqui na Chapada do Araripe, 95% do gesso do Brasil vem daqui. E nós temos uma das reservas fossilíferas mais importantes do planeta, que é um testemunho da teoria da Pangeia, da teoria da deriva dos continentes, né? Das placas tectônicas que um dia foram só continente e que esses continentes eles se separaram no formato que está hoje. Então, é muito importante a gente entender esse movimento geológico no planeta para a gente entender como é que nascem os territórios culturais. E a Fundação Casa Grande é uma instituição cultural que fica nesse ambiente. Nós temos 4 biomas aqui na Chapada do Araripe. Esses 4 biomas
são a floresta úmida, nós temos o carrasco, nós temos o cerrado e a caatinga. Então, esses 4 biomas, eles interagem entre si, trazendo uma diversidade tanto a diversidade da fauna quanto da flora. É interessante que, devido à reserva fossilífera que tem aqui, dos fósseis do Araripe, serem riquíssimos, porque justamente nós ainda encontramos aqui dinossauro com pele, a qualidade e a quantidade que existe aqui desses resquícios fossilíferos são enormes. Daí dá uma importância muito grande. Aqui é onde tem os fósseis mais antigos das flores do planeta. Foi onde brotou as primeiras flores no planeta. E nós temos encontrado aqui, como recentemente encontramos fósseis de flores, né, de uma vegetação que só se encontra na China. Então, isso é uma coisa assim, riquíssima no estudo da história geológica do planeta. E essa bacia geológica, ela é muito importante dentro desse contexto. E nós temos aqui a presença abundante da água, né? Que a água é vida, a água é quem traz, né, a vida para os seres viventes. Então, nós temos aqui isso muito forte, que é a presença da água, o qual faz a Chapada do Araripe, dentro dessa bacia geológica, ser um oásis em pleno sertão. Isso tem tudo, né, a ver e muda toda a história quando você tem, em torno de uma região seca, um oásis ali. Então, isso há uma migração em todos os sentidos da vida para aquele lugar, como foi a migração humana. Então, eu e a Rosiane, nós iniciamos uma pesquisa para entender a música na pré-história nessa bacia. Como era a música na pré-história? Como era que esse homem compreendia, ouvia essa paisagem sonora, essa geografia musical e trazia, né, através disso, a construção de uma música humana, essa música humana inspirada nessa paisagem musical. Então, a gente tanto pesquisava as lendas locais, como também a gente construía nossos próprios instrumentos. A se vê aí instrumentos feitos de barro, como pote, instrumento feito de elementos daqui da natureza, como madeira, buzo, taboca, né, fazendo som de água, som de água, da diversidade, né, do som das águas, som dos pássaros, som do vento nas folhas dessa região, som da reverberação dessa sonorização dentro das cavernas, dentro dos vales, né, dentro das embocaduras, né, geológicas daqui. Então, com uma grande concha acústica sonora. Então, a gente pesquisava as lendas, buscando entrevista mesmo, andando mesmo por dentro desses biomas, entrevistando pessoas, conhecendo manifestações culturais que traziam essa sonorização para a gente construir uma paisagem sonora, captar essa paisagem sonora em forma de montar um show, de montar um momento que a gente deu o nome desse show de A Lenda. E essa lenda cantando e contando as histórias desse lugar. Eu abri essa minha fala com um vídeo que foi uma animação feita pelas crianças, toda desenhada por ela e editada por ela,
e vou fechar com uma música desse show que a gente faz, né, contando e cantando as lendas da Chapada. Aqui tem um mapa mitológico da Chapada do Araripe. Você vê primeiro que nós temos aqui do lado esquerdo, à esquerda de vocês, o Piauí, o limite do estado do Piauí. Você tem abaixo o Pernambuco, do lado acima você tem o Ceará e do lado direito a Paraíba. Você vê que a Chapada fica bem nesse entroncamento, né, nessa confluência desses estados. E aí nós temos um mapa que eu fiz, que é o mapa mitológico da Chapada do Araripe. E esse mapa mitológico, ele traz tanto as informações mitológicas também como as arqueológicas, porque a gente foi atrás do mito inicialmente, desses mitos, e depois é que a gente foi encontrando esses sítios arqueológicos. E daí, desse manancial que a gente coletou, tanto de bens culturais imateriais, como também os bens materiais, no qual a gente criou um projeto que é a Fundação Casa Grande. Aí você vê um sítio mitológico. Esses sítios mitológicos, eles são feitos, são formações rochosas, que parecem castelos, que parecem dar ao imaginário do homem da pré-história, desde a pré-história, de uma cidade que se encantou, e daí a lenda do reinado encantado, que se transformou em pedra. E aí onde era, nesse reinado encantado, era onde era feito os rituais, onde era feito todo esse imaginário, era cultuado pelo povo da pré-história aqui, que era o povo Cariri. Aqui a gente vê um sítio arqueológico. Esse sítio arqueológico, ele é um sítio de pintura rupestre, e o que faz ele ser um ponto diferente é que nós temos aqui na Chapada do Araripe, normalmente as pinturas ou elas são pintadas ou são gravadas. Mas nesse sítio arqueológico, que a gente chama, né, da Mona Lisa, né, das pinturas rupestres, ele tem o homem primeiro, ele fez, ou cavou na rocha, né, a gravura, e depois pintou em cima. E ele tem também profundidade. Você vê aí que esses símbolos, eles têm uma sequência aí de 3, mas ao fundo tem um quarto que está bem apagado, que mostra como que fosse uma profundidade como se transportassem para dentro, né, de uma paisagem oral da sociologia e do imaginário, né, do imaginário do ambiente desse sítio mitológico. Nós temos aqui um fóssil de uma libélula, e esse fóssil é um fóssil do período que aqui era ainda lago de água doce, porque o Cariri e a Chapada do Araripe, primeiro aqui era uma região de lago de água doce, depois houve um movimento tectônico, o mar entrou e matou toda a vida de água doce, ficando fossilizada no fundo, né, do lago. Depois houve um movimento tectônico, as placas se fecharam, e quando se fecharam as placas, virou um lago hipersalino, como é o caso do Mar Morto, né, que a gente conhece, que ainda hoje existe. Então, como a densidade de sal era muito grande, não existia micro-organismo para comer os animais que caíam dentro, né, os animais que caíam dentro desse lago. Então, esses animais foram ficando na lama e foram se transformando em pedra, e está aí uma libélula. A qualidade do que você tem, né, de um fóssil nessa dimensão, né? E aí você vê, depois disso, que teve isso,
as placas tectônicas se elevaram e levantaram isso que era o lugar onde era os lagos de água doce e onde era o mar também, levantou essa plataforma, né, geográfica, geológica, a 950 metros acima do nível do mar. E hoje, todo esse movimento se dá dentro da estratigrafia da Chapada. Quando você olha, eu gosto de dizer que a Chapada é um livro deitado. E esse livro deitado é justamente cada estratigrafia daquela que você vê geológica traz milhares e milhares de anos de vida do planeta ali, naquele lugar, para se conhecer e ver essas maravilhas que você está vendo aí, que é essa libélula. Então, em 1992, nós começamos um processo de restauração dessa casa. Essa casa era a casa do meu avô, mas ela é uma casa de 1717, no período do ciclo do couro, né, que foi um ciclo que teve, foi o primeiro ciclo, depois do ciclo da madeira no Brasil, colônia, veio o ciclo do couro, que é quando termina o processo de capitanias hereditárias e entra o processo de Seis Marias, e é instalado no continente, é instalado vem as famílias portuguesas habitar, e aí Garcia Dávila vem, que é um imediato de Tomé de Souza, vem acompanhando Tomé de Souza, que é o primeiro governador da Bahia, e vem para cá e cria a Casa da Torre, o Garcia Dávila, e traz o gado que já estava em Cabo Verde. Trazendo o gado para cá, começa o ciclo do couro no Brasil. E então, daí, esse ciclo se espalha, né, por todo o continente, inicialmente aqui pelo Nordeste. Então, nós temos aí a casa restaurada, nós restauramos em 92 essa casa, para que ela fosse o memorial do homem Cariri. Então, por isso o nome Fundação Casa Grande, porque faz parte das casas grandes, né? Era um rancho de Comboeiro, o ciclo do couro, e daí deu origem à Fundação Casa Grande, e deu origem também à cidade de Nova Olinda. Então, uma coisa bacana, porque você imagina uma cidade que tem a casa que deu origem a ela, de pé, e ela entregue à comunidade para servir como resgate da colonização para trás, buscando compreender desde quando o homem está nesse território e as culturas, né, que esse homem gerou, né, através, né, das expressões artísticas da cerâmica, dos líticos, das pinturas rupestres e da tradição oral que ele implanta nesse território. Então, nós restauramos a casa e nós começamos, quando restauramos, começamos um processo com as crianças do local, indo até os sítios arqueológicos, sítios mitológicos, para eles entenderem a história deles a partir, não da colonização, mas a partir de um mergulho mais profundo da relação da idade do homem com a idade dos animais, da idade dos animais com a idade geológica do planeta. Esse mergulho trazendo suas origens identitárias, aonde esse menino, né, essa criança, ela possa ter um estudo próprio, né, dessa profundidade de porquê, né, ele é, de certa forma, um veículo da cultura, de tudo isso que se ajunta, né, no que está presente através dele. Então, os meninos, eles estão aí limpando uma pintura rupestre, né, fazendo um trabalho de conservação, ao mesmo tempo que estão filmando a sua ação, já interagindo outra forma, né, de comunicação mais moderna, né, que é a forma de vídeo, né, junto com aquela outra forma, que era uma forma rupestre. Né? Então, você vê
que o que nós temos na rocha é uma forma do homem se comunicar. E essa criança ela está justamente captando essas imagens na forma que hoje o homem se comunica, para isso se transformar num vídeo, se transformar num produto que passe, né, a história desse homem. E isso nós denominamos de arqueologia social inclusiva, que inclui a criança no processo produtivo, no processo de pesquisa, né, no processo de formação, que inclui esses elementos como a diversidade, né, de elementos, de instrumentos que o homem possa estudar, como a comunicação, a arte e todas essas formas no qual o homem se organiza, né, para se expressar, né, e para a formação do próprio homem. Então, aí você está vendo, né, uma criança com a câmera fotografando, aí a Rosiane, né, ela é arqueóloga, nós fomos chamados para esse salvamento dessa urna funerária, que você está vendo, uma panela e um igaçaba. O trator foi cavar fazer uma casa, derribar uma barreira e encontrou, né, essa urna funerária. Então, nós fomos chamados para salvar e coletar esse material e também mapear isso como sendo um ponto de habitação humana ali naquele território, naquele local. Então, aqui está o nosso museu, Museu de Arqueologia e Mitologia. E esse museu, ele expõe artefatos cerâmicos, líticos, e tem também todo um acervo fotográfico contando, né, dando um passeio, esse mergulho na pré-história do homem local. E você vê que toda a parte de recepção é feita por crianças. Esses meninos, esses mais velhinhos que vocês estão vendo aí, né? Assim, esses adolescentes convivendo com as crianças, todos foram crianças na fundação. Então, nós temos também, né, os nossos laboratórios de conteúdo, que são as tecas. Nós temos uma DVT-teca, temos uma gibiteca, nós temos uma biblioteca de referência, uma biblioteca de literatura infantil, onde acontecem as contações de história. Aí está a DVD-teca, né, e esses meninos eles são formados como gestores dentro da Fundação Casa Grande. É uma instituição, o diferencial dela é porque todos os gestores da Fundação são crianças. E a escola é uma escola de gestão cultural, a partir da infância. E até os adultos que estão lá repassando, né, o que aprenderam, também foram crianças na Fundação. Aí tem a rádio. Nessa rádio a gente trabalha essa coisa do repertório musical, né, a qualidade do repertório musical. Então, ao mesmo tempo que a criança está aprendendo um bom repertório musical, ele também está pela rádio, passando pelas ondas do rádio, está também formando a comunidade em ouvir uma música de qualidade, um conteúdo construtivo, produtivo, né, que traga toda a poética, que traga toda o arranjo, né, musical de uma forma construtiva, de uma forma que seja um benefício, né, para aquele que está ouvindo, né, que seja um momento de formação mesmo musical. Aqui a TV, na TV nós temos os vídeos, os meninos fazem entrevista com as pessoas, com os mestres da cultura popular, com as pessoas da cidade, né, trazendo essa memória do povo da Chapada do Araripe, a cultura do povo da Chapada do Araripe, para que esses vídeos possam ser exibidos e outros
locais mais longínquos possa ver, né, a cultura dessa bacia sedimentar do Araripe. Aqui nós temos o Teatro da Fundação. O Teatro da Fundação, eles têm toda uma formação na área de som e de luz. Nós recebemos espetáculos em parceria com o SESC, em parceria com outras instituições, Banco do Nordeste, o Centro Cultural, Banco do Nordeste, Petrobras, outras instituições que lançam editais e que a Casa Grande recebe esses espetáculos e, ao mesmo tempo, essas crianças vão aprendendo junto com esses iluminadores, com esses sonoplastas, vão aprendendo junto com essas pessoas que fazem toda a parte de cenografia, vão aprendendo a lidar com esse equipamento que é o teatro. Aí mais uma imagem do teatro para você ver o projeto. É um projeto da Maria Elisa Costa, do escritório do Dr. Lúcio Costa, que foi o urbanista de Brasília. Então, é um teatro muito bonito, todo feito de tijolo e madeira, então acústica ótima. E isso a gente tem aqui na Fundação como um primor, né? Um teatro elisabetano, né? Que as pessoas falam. E esse teatro ele é um teatro que tem um local para 200 pessoas. Então, quanto é que a gente mantém a Fundação por ano? Então, você vê que o custo de 2022 foi um custo de R$ 59.909 por ano, e o atendimento anual nosso foi de R$ 75.389. Ou seja, o custo por pessoa atendida é um custo de 0,79 centavos. Você vê como, com a moeda social, que a moeda social, quanto mais ela atende, mais ela tem, né, um valor social, né, e ela, cada vez menos, ela vai diminuindo esse percentual do custo por pessoa atendida. Cada vez que você atende mais, você vai tendo aí essa fração do 0,79 baixando para 0,75, 0,70, né? Então, isso é uma coisa muito bacana, porque traz, né, esse lastro outro, né, que é a moeda, que é essa moeda social. Então, em parceria com o SESC, nós começamos. O SESC viu que isso era uma coisa bacana, então, tendo o Museu da Casa Grande como um museu orgânico, então, nós começamos a fazer em parceria, né, financiado por eles, a gente formando menino na fundação, esses meninos foram crescendo, completando 18 anos, ficando adultos, e nós fomos criando as MEIs, né, que é a empresa microempreendedora individual, né? E que essa MEI, nós temos essas empresas sociais e os jovens começam aquilo que aprenderam na Casa Grande, expandir. E então nós criamos os museus orgânicos, que são os museus na Casa dos Mestres da Cultura Popular. Aquilo que a gente fazia, né, de filmar, de fazer documentários, fazer vídeos, então passou a ser uma coisa mais permanente, né, de uma ação mais permanente, a partir de que a gente começou a transformar essas casas do território em museus. Aí está uma lista de museus, então a gente começou esse primeiro museu, o Museu de Casa de Expedito Celeiro. A gente tinha essas fachadinhas do Nordeste, né, que são fachadinhas que vêm dessa relação na colonização, né, dos 700 anos de domínio árabe na Península Ibérica. Quando os portugueses vieram para cá, trouxeram essa influência, e isso influenciou no ciclo do couro, nas indumentárias dos vaqueiros, mais na frente influenciou o cangaço, né, no design da roupa dos cangaceiros, e, consequentemente, a música do Nordeste, o forró, o baião, também passou a se vestir dessa fusão, e também trouxe essas fachadinhas de casa, né, que a fotógrafa Ana Mariane fez um livro belíssimo,
que é Pinturas e Platibanda do Nordeste. Então, a gente começou a restaurar e aí foi criado os museus orgânicos. Esse é um museu do ciclo do couro, Museu do Seu Expedito Celeiro, que é um celeiro, porque no ciclo do couro nasceram 3 personagens, o vaqueiro, o celeiro e o ferreiro, e faziam toda essa parte, né, de manutenção das indumentárias do ciclo do couro. E o vaqueiro era aquele índio né, que foi trazido para dentro do processo, transformado em vaqueiro, e daí surge o aboio, que foi a primeira fusão musical entre o índio e essa cultura árabe que chega no Nordeste. Depois nós temos aí o museu interiormente. Então você vê que o museu são as peças, são instrumentos que têm uma significância para aquele mestre, como a primeira cela que ele fez, a máquina de costura do avô dele, né? E, de um lado, fotograficamente, aí nesse museu, você tem um lado que conta o ciclo do couro, conta a história, e, do outro lado, conta a história do mestre. Aqui nós temos o museu Casa de Antônio Jeremias, que aí foi a casa de onde houve a emancipação política do município de Nova Olinda, porque ele pertencia a outro município, como sendo um distrito, e aí, nessa casa, foi restaurada também, e nessa casa foi resgatada toda a história, porque aí onde foi o local, nesse local aí, é onde surge a ideia de emancipar Nova Olinda, e aí acontece a emancipação do município. Então, o museu vira a própria casa, e é orgânico que as pessoas continuam morando ainda na casa. Aqui é a casa do mestre Antônio Luiz, e essa casa ela está ligada ao ciclo de Reis, né, que é aquele ciclo que vai de dezembro até janeiro, está ligado ao nascimento de Jesus, e nele existe o reisado de couro, um rei de couro, né, que é referente ao retorno dos reis magos do reinado de Herodes, né, voltando disfarçado de onde eles vieram. E nessa casa, nós temos aí, né, a casinha, os utensílios que eles brincam, né, o pandeiro, está ali o triângulo, está ali o tambor, está o violão, né, tá a viola, né, tá as máscaras que eram guardadas dentro de casa, passam a vir para a sala como peça de museu, e nas paredes conta a história daquela família e daquela tradição naquele lugar. Aqui é a oficina do mestre François, que é um mestre que faz brinquedos de avião, porque quando ele era criança sonhava brincando, né, de avião. Ele sonhava voando de avião, né? E aí nós resgatamos também a fachadinha do museu, né? E hoje está lá o Museu do Mestre François, e lá ele faz brinquedos de lata, de avião, todos esses brinquedos de avoante, né? Avião, helicóptero, você vê os repelinhos ali, então ele tem uma fascinação por isso aí. E aí você tem acesso à casa do mestre, conversa com ele, a oficina dele, vê ele fazendo, compra o material dele. Aí todos esses, né? Todos esses museus têm aí a placa, né, de inauguração, que é feito na laje, e essa laje é o piso do Lago de Água Doce, que é o primeiro piso aqui do Cariri. Então, nós temos aqui o Museu do Mestre Nena, que é o Museu dos Bacamarteiros, que está ligado ao ciclo do bacamarte, que é quando o padre Cícero, né, entrega as armas a Lampião para combater a coluna Prestes, e termina Lampião não combatendo a coluna Prestes, porque Lampião era fã de Carlos Prestes, e o seguinte, ele foi embora com as armas, e aí o bacamarte foi introduzido, né, no cangaço, e isso também faz com que isso seja um fato que vira a cultura do lugar. Então tem esses mestres aí, que chamam os bacamarteiros da paz, que é o mestre Nena,
que cria esse grupo de bacamarteiro, e eles dançam, e eles atiram com pólvora, né? Só, na realidade, só sai o som, né? E eles botam papel dentro, e quando atira, sai aquele papel. Então, a dança é ligada a essa história. Aqui é o ciclo do algodão. Aqui nós estamos na casa da Mestre Dinha. Mestre Dinha, ela tem aquele tiar rústico ainda, feito de madeira, tirada no mato e tudo, e aí você tem... ela faz a rede, que é uma rede de altíssima qualidade, justamente porque é feita toda manual. Aqui o Museu Casa de Mestre Lene Galdino, que é uma brincante que brinca com a lapinha, também ligada ao ciclo do nascimento de Jesus. Então você vai ver sempre que os museus orgânicos eles estão ligados a ciclo, e dentro desse museu nós temos um texto sobre ciclo, um texto sobre aquele brincante, a história daquele brincante, e nós temos ali os utensílios, né, dele, né? No caso aqui você vai ver de Mestre Lene os troféus que ela já ganhou, diplomas pela brincadeira que ela faz, pela arte que ela faz. E aí dentro da casa dela, ela recebe as pessoas, você toma um café, você conversa com ela, né? Tem deles que recebe também para um almoço. Isso tudo está ligado ao turismo cultural do lugar. Aqui é o Museu da Fotografia, que é um museu belíssimo, Museu de Thelma Saraiva, e aí você já vê uma coisa já mais, vamos dizer assim, elaborada, no sentido de que aqui você vê uma fotógrafa que fotografava toda essa região e que tem um acervo fotográfico riquíssimo, e que fazia fotopintura numa época tão qual no estilo hollywoodiano, e que ela fazia isso numa qualidade muito bacana, muito bonita. E isso, na qualidade que ela fazia, ela tinha, né, dentro de casa todo um acervo. Ela já faleceu, os filhos quem dão continuidade ao museu. Aqui nós temos a foto original que foi tirada de Lampião quando veio a Juazeiro visitar o Padre Cícero, o negativo é indivíduo e a máquina que bateu a foto. Aqui ligado ao ciclo cerâmico, que é o Museu Oficina Corrêa Mão na Massa. Os museus orgânicos são 3, o Museu Casa, o Museu Oficina e tem o Museu Casa Oficina, que são aqueles museus que a casa é a própria oficina. Então, ela faz potes, faz panelas, faz todo um utensílio de barro, né, aqui, que ainda hoje é usado na gastronomia do Nordeste. Aqui o Museu do Doce, que é um museu onde uma casa ainda onde você vem para comer doce, né? E a especialidade é realmente comer doce. Então você come doce de batata, doce de coco, doce de leite, de gergelim, a diversidade de doce. Então é aquele museu que você come as peças dele, né? Então você vê que é o seguinte, dentro desses museus, você vê que o custo desses museus foram, desses 13 museus, 193.609,29. Isso já teve um atendimento de pessoas nesses museus de 159.095 pessoas já visitaram esses museus, comprando, fazendo toda essa economia da cultura. Então, nós temos aí um custo dos museus de 223 mil. No final, né, de tudo, né, nós tivemos aí 223.609,59, o atendimento anual de 159 mil pessoas, R$1,40 por pessoa atendida, né? Isso a gente vê no anterior, né, que aqui você tem uma prévia de 193, né, mas quando você fecha, né, os museus todos no sentido do custo anual deles, tem um total de 223. E isso aí dá um total de 140 por pessoa
atendida. Então, toda essa rede de turismo cultural é atendido nas pousadas domiciliares das mães dos meninos. Os meninos, eles levavam as pessoas que visitavam a Casa Grande para casa, para as mães acolhiam. Então, nós aproveitamos esse potencial e criamos as pousadas domiciliares na casa das mães para trabalhar também com as famílias. Então, elas têm as pousadas domiciliares, elas têm os equipamentos que alimenta todo esse turismo. Então, você tem aí o Café Violeta, que é um café do teatro. Você tem o memorial cada café desse, cada restaurante que a gente tem aqui na Fundação São Café de Restaurante aborda também um tema, né? Aí, no caso, por ser o café do teatro e o café ser dedicado a Violeta Reis, que foi uma humanista que teve aqui no Cariri, né? E que ela recebe o nome do teatro. Então, Nova Olinda Café Cultural também, e no Nova Olinda Café Cultural nós temos a história do memorial urbano, da história da formação urbana da cidade de Nova Olinda, com as fotografias mais antigas das ruas de Nova Olinda. Então, toda essa rede de negócio está ligado ao turismo cultural, mas também toda essa rede de negócio é feita pelas mães das crianças da Fundação Casa Grande, trabalhando também a geração de renda e inclusão das famílias. Daí a origem dos turistas, você vê que 58% vem do Sudeste para cá, porque aqui nós temos um aeroporto que temos 5 voos diários para São Paulo, 2 horas e meia de voo. Você está aqui em Juazeiro, a 40 minutos do aeroporto, você está na Fundação Casa Grande e visita todo esse espaço. Você tem aí o custo-benefício das hospedagens domiciliares, você vê que tem uma permanência média de 3 noites, a taxa de ocupação, o total de pernoites, né, que você tem. Nós temos o envolvimento local, então 15% nesse envolvimento dessa cadeia produtiva, né, são 40% mulheres, 15% homens e 45% de outros, e esses outros são 30% crianças e 15% jovens. Nós temos aí um gráfico de crescimento, né, desse turismo aqui, de 2014 para 2019, você vê aí que já envolve 300 famílias, esse arranjo produtivo, já gerou mais aí uma média de 7 milhões, já circulou de dinheiro nesse território, entre essas 300 famílias, e o ticket médio por turista é de R$2.000. O que é isso? Cada turista que vem aqui gasta, em média, R$2.000 para conhecer, né, isso, se hospedando, se alimentando, e também comprando esse material que essas pessoas produzem. Então, nós temos hoje um curso de pós-graduação em Arqueologia Social Inclusiva na Fundação. Então, essa criança ela passa toda a infância sendo formada em educação patrimonial, e quando ela cresce, tem um curso em parceria com a Universidade Regional do Cariri, que é uma universidade estadual, onde forma, em Sensus Lato, um curso de pós-graduação em Arqueologia Social Inclusiva, que é o nosso trabalho, né? Tudo isso é reunido, né? Rosiane faz a sua tese de Arqueologia Social Inclusiva em Coimbra, e isso tem um livro, dessa tese, do doutoramento dela, na Universidade de Coimbra. Então, é justamente a base, né, da formação na Fundação Casa Grande. E, por isso, nós estamos apresentando a Chapada do Araripe na candidatura como patrimônio da humanidade. Vocês podem observar que o "da" tem um acento, porque a gente transformou a preposição no verbo. O "da" foi transformado só, né, ao invés de ser só uma ponte entre patrimônio e humanidade, de ser justamente o termo de ofertar, porque o patrimônio ele tem a missão de humanizar. E, humanizado, a gente tem a missão de salvaguardar o patrimônio que ali está. Normalmente,
você vê que aonde é transformado em patrimônio da humanidade, as populações que moravam ali são expulsas e entra, né, vamos dizer assim, os ricos para montar cafés, montar restaurante, e ali fica inviável, muitas vezes, essas pessoas que eram do local permanecer, são expulsos para a periferia. E a gente, o trabalho da gente aqui, a campanha da Chapada como Patrimônio da Humanidade, é justamente a gente fazer com que essas populações locais sejam formadas, capacitadas, e eles próprios sejam as pessoas que usufruam, né, da inclusão e da distribuição de renda que o patrimônio da humanidade pode oferecer. Então, é isso, né, minha fala, nesse sentido de formação, né, de compreensão de um território a partir de sua geologia, da formação cultural influenciada por essa paisagem geológica e de proposição para o desenvolvimento com inclusão e distribuição de renda. Então, muito obrigado. Rainha, rainha, Jurema, Jurema. Hey, Manacá, rainha, rainha, Jurema, Jurema. Manacá, Jurema forte. Pedra bonita encarcou. Dando a chave em canto em breve e a pedrada engacravou. Selado em Claranã, o portal se encantou. Ó, para entoe pra mim o canto das filhas órfãs do reino dos encantados. Ó, para entoe pra mim o canto das filhas órfãs do reino dos encantados. Ó, para entoe pra mim o canto das filhas órfãs do reino dos encantados. Oh, Luísa, Tainacã, me aponta o trieiro das pedras pintadas, nascentes tapadas por Cleiton do Arimã. Luísa, Tainacã,
a lagoa brilha, é a Maracaimbara, é a feiticeira, é a Maracaimbara, é a feiticeira. É a meia-noite no sertão, e a lagoa brilha, e a lagoa brilha, é a lua, é a lagoa, é o sertão, é a Maracaimbara, é a casa azul no meio do sertão, é a casa azul no meio do sertão, é a lagoa, é a lua, é a Maracaimbara.